Oi gente, vamos para o nosso terceiro vídeo aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre vícios sabotadores e hábitos, né? Sobre os vícios e os hábitos. Os agentes que dificultam o nosso emagrecimento. O vício, que às vezes é visto de uma forma negativa, e o hábito, que é sempre visto de uma forma positiva. Então vamos aprender mais sobre ele, vamos aprender como identificar cada um deles e como que nós podemos trabalhar cada comportamento diante dos nossos hábitos, dos nossos vícios e dos nossos agentes sabotadores. Então, para você que está chegando agora, meu nome é Aline, sou coach integral sistêmico, life coach de emagrecimento também, trabalho em algumas áreas de terapias alternativas e integrativas e sou coach e minha formação acadêmica é estética e imagem pessoal. Então, tenho algumas especializações em inteligência emocional e hoje eu quero falar com você especificamente sobre vícios, sobre os nossos sabotadores e sobre os nossos hábitos. Já para iniciar, vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente, de acordo com os slides. Não vou conseguir compartilhar os slides com vocês, mas eu vou ler aqui e vou trazendo mais informações sobre para vocês. Você já parou para pensar se há alguma diferença entre o vício e o hábito? Vocês já pararam para pensar se existe diferença entre um vício e um hábito? Como assim, Aline? Se você nunca refletiu, tá na hora de parar para pensar e refletir sobre isso. Nós nos damos conta de que vício é algo repetitivo, algo que temos a necessidade de fazer diariamente e constantemente, né? Então isso é um vício. Tudo que você tem necessidade de fazer altamente, em doses repetidas e muito aproximadas, é um vício. Se você tem o vício da bebida, você tem a necessidade de beber diariamente. Se você tem o vício por doce, você tem a necessidade de comer doce diariamente. Se você tem um hábito saudável, é a mesma coisa. Você tem necessidade de praticar esse hábito todos os dias. É um estilo de vida, né? Então, como que eu percebo se eu tenho um vício ou se eu tenho um hábito? Aonde que eu posso ter certeza se o que eu estou tendo é um vício ou é um hábito saudável? Então, primeiro eu quero desmistificar. Seja vício, seja hábito, tudo na nossa vida é um vício. Trabalhar é um vício, cuidar da casa é um vício, fazer atividade física é um vício. Como assim, Aline, é um vício? Sim, gente. O que diferencia? Que um vício, ele pode ser visto como algo positivo e algo negativo. Um hábito é quando eu sempre coloco o exemplo de dois filhos. Tem um filho que ele é mais dedicado, mais amoroso. Então, é o filho bom, que é o hábito. Tem o vício que não trabalha, não quer nada com nada da vida. É o vício, é o filho ruim. Só que os dois são filhos. É a maneira como que nós olhamos que muda a nossa versão para eles, né? Então vamos entender cada um deles, vamos entender o vício, vamos entender os nossos agentes sabotadores dentro do emagrecimento, vamos entender como mudar a engrenagem de cada sistema, porque tem uma engrenagem aí que faz toda a diferença nos nossos comportamentos. Então, vou trazer mais uma partezinha aqui para vocês do slide. Os dicionários definem vício como hábito repetitivo
que degenera ou causa algum tipo de prejuízo a algum indivíduo. É o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ou causa prejuízo para o indivíduo ou para quem convive com ele. Então, se a pessoa tem um vício por bebida, por drogas, por doce, ela não está prejudicando somente a ela, é um vício negativo que eu estou dando exemplo. Uma tendência habitual para um certo mal, o oposto da virtude. Então, a gente tem o vício, que é uma visão negativa, e temos a visão positiva do vício, que é a virtude, são as suas qualidades. Se você tem um hábito saudável, então você tem uma virtude saudável, então você só transfere aquele pensamento. Então, para você entender um pouquinho mais, eu vou continuar lendo aqui para vocês. Com essa definição, a palavra vício se torna pesada. O que não se percebe, no entanto, é que o vício também é um hábito. Eu acabei de falar com vocês sobre isso, então é só para trazer o embasamento científico para vocês, que eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá bom? Isso aqui tem bastante estudo em cima do que eu estou trazendo aqui. O que não se percebe, no entanto, é que o vício também é um hábito, algo que se repete com frequência suficiente para fazer parte da rotina, ser habitual. Isso significa que todos os hábitos são vícios, igual eu falei, andar, dormir, falar, trabalhar, né? O autocuidado, tudo se torna um vício. O que nós podemos aprender sobre isso? Vícios ruins e hábitos ruins. É a mesma coisa, pessoas com virtudes e pessoas sem virtudes, né? Se eu tenho um hábito de me alimentar todos os dias mal, então eu tenho um vício comportamental de não cuidar da minha saúde. Eu tenho um vício emocional que eu preciso nutrir o meu corpo com alimento. Então eu já estou entrando em uma outra casa, eu estou entrando nos meus agentes sabotadores, que é o nosso próximo foco. Então, para vocês entenderem que todo tipo de comportamento é um vício, mas o que diferencia um do outro é a virtude, que é a qualidade positiva em cima do vício que se transforma em um hábito saudável. Compreender até aí? Espero que sim. Então vamos para o próximo passo. Muitos estudos comprovam que antes de um hábito se formar, é necessário que o indivíduo tenha agido ou se comportado de acordo com esse hábito, ou seja, praticado aquilo que depois se tornou um hábito. O que eu quero trazer para vocês com essa informação? Para que você torne algo novo, um hábito saudável, você tem que ter experimentado. E além de você ter experimentado, o seu cérebro, o seu neocórtex, tem que ter liberado uma série de hormônios positivos para que isso te gere prazer, para que você tenha necessidade de voltar a fazer isso. Então, sabendo que a alimentação vai te trazer um resultado a longo prazo, dificilmente as pessoas conseguem manter uma dieta devido a não ter prazer imediato. As pessoas hoje em dia buscam muito prazer imediato. Então, elas vão para o vício compulsivo de não se alimentar bem e de dizer que sempre começa depois, né? Então, tem muitos estudos hoje em cima disso, que as pessoas têm se alimentado por causa das suas emoções, né? Elas não comem a comida porque tem fome, ela come as suas emoções, o que ela está sentindo naquele momento. Se ela está feliz, ela precisa comer para comemorar. Se ela está triste, se ela se sente rejeitada, se ela não se sente amada,
ela precisa se alimentar de algum alimento que traga essa memória de acolhimento e de satisfação e de prazer imediato. Tudo que você tem a necessidade de viciar o seu cérebro é para que você tenha prazer imediato. Então, muitas pessoas têm a necessidade de comer com mais frequência, porque quanto mais você come, mais prazer imediato você tem, mais daquilo o seu cérebro quer que você tenha. Se você tem um chocolate, você tem uma maçã, o seu cérebro vai optar pela comunicação correta, que é o chocolate. Agora, se você comer a maçã, ele vai dizer, não, isso vai demorar muito para que você tenha o resultado que você quer. E o chocolate, você vai se sentir melhor, você vai ficar feliz. Então, você não tem mais controle, como eu disse na aula passada, sobre as suas emoções, você passa a agir pelo seu emocional, o racional sai de cena e o emocional toma conta de tudo, e aí você não controla aquilo que você vai comer. Então você já não come mais para manutenção do seu corpo físico, você come para manutenção das suas emoções, para satisfazer o seu emocional. Espero que esteja ficando claro para vocês aí. Então, quando a conclusão é que a gente passa a agir de acordo com a nossa consciência, quando eu começo a entender como eu funciono, como eu começo a entender para qual caminho eu quero me direcionar, o que eu quero fazer da minha vida, como eu quero viver os próximos anos. Eu tenho um pensamento a longo prazo, eu preciso entender que nós funcionamos através de 4 engrenagens. E temos que ter a consciência dessas 4 engrenagens que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para vocês saberem como que vocês vão criando, saindo dos vícios emocionais e vão criando virtudes, né? Para que se requer que vocês saiam dos agentes sabotadores e vocês criem um hábito saudável. Então vamos lá. Existe uma engrenagem no nosso cérebro, na nossa mente, que elas, depois eu vou tentar deixar o desenho para vocês aí, para vocês fazer a conexão, o mapa mental. Mas a nossa primeira engrenagem é o nosso pensamento. Como que eu vou começar a mudar o meu vício alimentar de hábitos não saudáveis para ter uma virtude, para me criar um hábito? Eu vou vigiar os meus pensamentos. Gente, eu já bati muito em cima disso e eu vou continuar falando sobre vigiar os nossos pensamentos, porque toda crença é autorrealizável, toda crença é embasada naquilo que nós pensamos. Muita gente acha que é sobre o que nós sentimos, mas a primeira engrenagem é o nosso pensamento. Se você pensa que fazer dieta é algo muito difícil, você vai criando um sentimento de dificuldade, você vai ficando ansiosa, você vai trazendo muita reação química para o seu corpo para que seu subconsciente entenda que aquilo é negativo, que aquilo é ruim, que aquilo vai fazer você sofrer, que você não é capaz, que você não consegue, né? Ainda mais quando essas crenças já vêm da nossa primeira infância, que tudo era muito difícil, tudo a gente não era capaz, ou fomos muito comparados. Então, você vai ativando alguns gatilhos. Então, cuide do seu pensamento. Se você pensar de alguma forma, aquilo acaba se tornando real. Lá na frente ou aqui, isso vai trazer um malefício para você se você não tiver pensamentos com qualidade, né? Então, é impossível mudar um hábito sem antes mudar um pensamento. Se você não tiver consciência e começar a pensar diferente, você não muda aquilo dentro de você, porque o seu pensamento
está controlando a sua mente o tempo todo. Mas, Aline, nós não podemos controlar os nossos pensamentos. Não, nós não podemos controlar os nossos pensamentos. Mas nós podemos, temos a capacidade de não alimentar os pensamentos ruins sobre a nossa identidade. Não ficar trazendo, eu falo alimentando, dando ração para aquela comunicaçãozinha, para aquela vozinha que fica ali na sua mente o tempo todo, dizendo que você não é capaz, que você não consegue. Então, o primeiro passo é mudar o seu pensamento para que você comece a construir um hábito novo. Depois, você precisa entender que você pensa e logo você sente. Então, toda vez eu vou dar um exemplo. Se vocês aí, em algum momento da vida, vocês começaram um relacionamento, estou falando de emagrecimento, mas eu vou trazendo exemplos para associar na mente de vocês. Vocês pensaram na pessoa que vocês estavam conhecendo, aquilo trouxe uma descarga química reativa no seu sistema, a liberação de dopamina, que é o hormônio, né, do prazer, da busca pela felicidade, pelo amor, a liberação positiva. Então você se sentiu mais apaixonada por aquela pessoa. Então o pensamento é quem criou a paixão. Então, se você voltar daqui para o emagrecimento, se você pensa numa comida e você diz para você, eu não resisto a essa comida, você criou um sentimento de incapacidade, de que você não é capaz de controlar, se autocontrolar e trazer o autocontrole para a sua vida e resistir àquela comida. Então, você come. Quando você come, existe duas reações. O primeiro é o sentimento de culpa, e você pode olhar para ele e dizer assim, não, eu extravasei aqui, extravaguei na verdade, né? E eu posso recomeçar, eu vou correr atrás do prejuízo. Ou você pode olhar e falar, não, já meti o pé na jaca mesmo e daqui para frente eu vou continuar comendo o que não é saudável. Então você não mudou a frequência do seu pensamento, você continuou acreditando que você não é capaz. A terceira engrenagem, então eu falei da primeira, que é o pensamento. A segunda engrenagem no nosso cérebro é o sentimento, o que te motiva a fazer aquele que é o terceiro agora, o comportamento. Como você se comporta diante das situações, como você se comporta diante do que você pensa, diante do que você sente, e aí você tem o poder de decisão na sua mão. O que você quer fazer, o que você não quer fazer, como você quer se comportar com aquela informação que você recebeu ali, naquele momento, né? Então, o comportamento, só trazendo aqui para vocês, comportamento, a emoção gera um comportamento para tentar resolver a própria emoção. Então, quando você tem um sentimento, que é uma emoção, o seu comportamento vai tentar resolver. Se eu tenho um sentimento de que aquela comida ela vai me saciar, ela vai me trazer um prazer imediato e eu preciso daquela comida, então meu comportamento é ir lá e comer aquela comida. Por quê? Porque ela quer saciar a vontade do meu pensamento e do meu sentimento. Tá ficando claro para vocês? Espero que sim. Então é necessário se conhecer, é necessário entender que tudo começa na nossa mente, depois dos nossos sentimentos e depois para o nosso comportamento. Por isso que vocês têm que ter consciência das escolhas que vocês vão fazendo a longo prazo. Porque quem ganhou alguns quilinhos, no meu caso eu não ganhei do dia para a noite, foram os meus comportamentos com os meus pensamentos e sentimentos que foram criando a minha realidade. Então, para mim mudar isso,
Eu tenho que começar a pensar que eu tenho um corpo saudável, que eu sou capaz. Isso vai gerando um sentimento de realização, de que eu tenho capacidade, que eu mereço ter uma vida mais saudável, que eu mereço ter o peso que eu desejo, né? E isso vai fazer o quê? Vai me gerar um comportamento. E qual vai ser o meu comportamento aqui, gente? Eu vou procurar um nutricionista, que por sinal já tem uma maravilhosa aí no grupo, que disponibiliza esses cardápios. Eu vou procurar um personal, a nossa querida Carol, né, que tem nos ajudado aí nesse processo tão lindo. E agora, vocês também, não posso deixar de falar de mim, que é o projeto Life Coach de emagrecimento consciente, que vai trabalhando a consciência de vocês, que vão ampliando o seu poder de decisão. Então, o comportamento é isso. Então, eu vou trazer mais um exemplo aqui para vocês de comportamento, falar um pouquinho mais. Quando passamos em uma padaria e compramos um refrigerante e um salgado, agimos motivados pela dopamina que nosso corpo acabou de liberar. Depois que comemos e bebemos, nosso corpo libera outro hormônio, a serotonina. E é nesse momento que vivenciamos uma sensação de prazer e bem-estar, recompensa imediata. Porque o nosso corpo vai querer sempre de novo e de novo e de novo, porque aquela sensação é a sensação de felicidade para a qual nós fomos programados desde o nosso nascimento. Fomos programados para ser filhos do Criador, para herdar o reino e para ser feliz. Ninguém foi programado para sofrer, ninguém foi programado para ter tribulação, né? Isso foram as consequências dos pensamentos, dos comportamentos, dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento de quem fez a lambança lá atrás, que a gente não vai entrar nesse assunto. Mas se vocês pararem para pensar, tudo começou bem lá, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, gerou uma necessidade. O grande problema é que alguns minutos depois a dopamina ela abaixa e o nosso corpo tende a buscar novamente a forma que ele conhece de aumentá-la no sangue. E o que o nosso corpo conhece? Qual é a forma? Alimentos, uma grande quantidade de açúcar, de gordura, de carboidrato, porque isso faz com que o nosso cérebro fique viciado em querer sempre mais. Então nós não temos uma virtude, temos um vício negativo. E aí entra o outro agente, os sabotadores. Por quê? Porque se você já comeu, você começa a se comunicar errado com você. Você começa a direcionar comportamentos nocivos para a sua própria saúde. Você começa a ter uma comunicação mentirosa. Você diz que não tem problema, que é só hoje. Se você está triste, não tem problema você comer, porque você merece, porque você está triste. Você merece comer um sanduíche porque você chegou cansado, então você não precisa fazer a janta. Você merece tomar um refrigerante geladinho porque está muito calor. Então a voz vai acionando os seus agentes sabotadores. E aí ficamos no ciclo, né? No vício, em autossabotagem, comportamentos ruins. Então, falamos sobre 3 engrenagens, então vamos para a quarta agora, para que vocês entendam. A quarta engrenagem é o hábito, né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera um hábito. Aquilo que você está condicionado a fazer todos os dias, repetidamente, seja uma virtude ou seja um vício negativo, é aquilo que você vai criar para a sua vida. Então, o que você tem criado? Quais são os hábitos que você tem criado na sua vida? Quais são os seus
comportamentos, quais são os seus sentimentos, quais são os seus pensamentos em relação ao corpo que você quer ter daqui a 1 ano, o corpo que você quer ter daqui a 6 meses. Os seus pensamentos têm te direcionado para lá, os seus sentimentos estão sendo bem acolhidos, estão sendo bem amparados, estão te levando para o mesmo caminho que seus pensamentos. O seu comportamento está alinhado com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz para conseguir o seu objetivo? Você já tornou da sua vida um hábito? Eu espero que sim. Eu espero que quem ainda não esteja pelo menos no caminho. Então vamos entender um pouquinho sobre hábitos. Depois dessa cascata de acontecimentos, você tem um hábito negativo ou um hábito positivo instalado no seu cérebro. Tudo que esse ciclo vai repetir de forma automática, sem você entender, sem o seu cérebro ter consciência, é para aliviar a sua emoção. Então, tudo que você não tiver consciência do que você está fazendo é para suprir a sua necessidade do seu emocional. Isso pode ser um hábito bom ou um hábito ruim. Então, vamos lá. Uma vez que seu corpo passa por esse processo bioquímico, é o mesmo que um usuário de droga passa, consumindo alguns alimentos. Ele entra no caminho do vício e forma hábitos extremamente nocivos para a sua saúde. Nesse momento, você se torna um escravo dos pensamentos, que já não são mais sob o seu controle. Então você se torna escravo daquilo que você pensa, porque você já não consegue mais controlar o seu pensamento, porque o seu corpo liberou tanto hormônios que busca pelo prazer imediato que você, por mais que você se esforce, por mais que você tente, se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você não vai ter hábitos saudáveis. E o primeiro hábito saudável que nós precisamos adquirir é a nossa faxina mental, aquilo que nós permitimos que entre na nossa mente, no nosso conhecimento. Por mais que alguma coisa, todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, para algumas pessoas seja novo aqui, vocês têm que ter consciência de que o que vocês têm criado, o que vocês já vivenciaram, é tudo fruto daquilo que vocês escolheram viver, pensar e sentir. Então não existe vítima, não existem culpados, nós somos a vítima de nós mesmos. Então nós somos os únicos responsáveis por mudar a nossa vida. Então tá na hora de você parar de responsabilizar as pessoas. Eu sei que muita coisa acontece na nossa vida que a gente não tem consciência do porquê que está acontecendo, mas nunca mais leve para o lado de responsabilizar outras pessoas. Se questione onde você precisa melhorar, onde você precisa se capacitar, quais os pensamentos você tem tido ao longo da sua vida que tem criado a sua realidade. Por que você tem criado a realidade que você vive hoje? Por que você tem se deixado para depois tido comportamentos infantilizados? Porque muitos dos nossos comportamentos hoje emocional e alimentares é da nossa infância. Buscamos suprir a falta do pai, a falta da mãe, a falta do amor, de acolhimento na comida e responsabilizamos os outros lá fora. Mas está na hora da gente crescer, tá na hora da gente buscar o nosso melhor. Tá na hora da gente ser responsável por nossas escolhas e criar um mundo diferente, pelo menos o nosso mundo. Ser pessoas diferentes, pessoas que inspiram outras pessoas, saindo do
papel de vítima para a fase da heroína, que é um lugar mais confortável e que todo mundo merece conhecer. Então, tudo que você faz repetidamente, né? Nosso tempo já está estourando aqui, eu estou tentando ser o mais breve, mais rápido possível, mas não sei se eu consigo. Tudo que o nosso cérebro faz sem ter consciência, ele está no piloto automático. Então, tudo que você come, tudo que você direciona sem ter uma consciência breve disso, está no piloto automático. E o piloto automático nos tira dessa capacidade racional de sermos responsáveis pela nossa vida, porque a tendência é encontrar um culpado próximo. Então, vigia seus pensamentos, vigia seus sentimentos, vigia o seu comportamento e os seus hábitos, né? Traga consciência para cada movimento, traga consciência para tudo que você escolher fazer daqui para frente. Então, hábitos negativos, eu já disse aqui, né? Para deixar bem claro, hábitos negativos. Vícios causam prazer imediato e geram danos tardios. Recompensas tardias. Esses comportamentos são mais repetitivos e viciantes porque geram prazer imediato. Hábitos positivos, virtudes, vou deixar bem explicadinho para vocês. São dádivas, causam prazer, gerando coisas boas ou recompensas positivas. Normalmente estão ligadas a prazer tardio, proporcionando uma recompensa que chega a médio e a longo prazo. Então, vamos parar de ser imediatista, querer resultados que a gente levou uma vida para conseguir de uma hora para outra, consumindo medicamentos, não tendo autorresponsabilidade com a nossa saúde, não tendo autorresponsabilidade com o nosso ser, com o nosso templo, que é fruto daquilo que Deus escolheu para cada uma de vocês. Então, meninas, tenhamos consciência de que as nossas virtudes já existem dentro de cada uma de vocês, porque existem dois tipos de mulheres: as que já sabem das suas virtudes e da sua força, e as que estão no caminho, no processo, em busca das suas virtudes e da sua força. Mas todas as duas têm tudo isso já muito elencado dentro de si. Então, cuide daquilo que vocês têm trazido para a vida de vocês e responsabilizando as pessoas lá fora, porque entendendo a engrenagem do emagrecimento consciente é isso. Eu consigo ter resultado se eu tenho uma comunicação positiva, se eu tenho um pensamento positivo, se eu sei que amanhã eu não vou conseguir chegar a menos tantos pesos, mas na próxima semana eu já dei continuidade, eu fui constante. Se na outra semana eu continuar com a minha constância, a longo prazo, médio e longo prazo, eu vou ter o prazer do benefício de ter uma virtude, de ter continuado o processo, de caminhar para alcançar o meu peso. Então, não seja irresponsáveis com a saúde de vocês, buscando alternativas, atalhos, caminhos que lá na frente vai trazer malefício para a saúde de vocês, porque aqui no presente vocês escolheram ter um hábito, um vício por comportamentos ruins. Estamos combinadas? Então, o vídeo já ficou muito extenso, eu já falei bastante. Então, o que eu quero trazer para vocês cuide muito, né? Só para reforçar do que vocês têm pensado, do que vocês têm sentido e dos comportamentos de vocês, para que vocês possam criar o hábito correto, a virtude correta. Combinado? Só para finalizar,
Deixa eu ver aqui o meu último slide. Todo mundo tem sabotadores muito enraizados. Então, olhando o último slide aqui que eu trouxe para vocês, que não tem segredo para que nós tenhamos um emagrecimento. Umas pessoas vão ter mais facilidade, outras menos, mas todas nós trazemos o autossabotador, que ele grita muito dentro da gente, depende muito da maneira como fomos condicionados ao longo do tempo, dos anos, e as nossas virtudes. Então é necessário que você busque um autoconhecimento, que você busque saber quem você é, como você tem se comportado, porque você busca o prazer na comida, por que você busca o prazer e não fazer o que se requer para que você tenha um peso, para que você tenha um objetivo. Crie metas, crie soluções que sejam congruentes com a sua realidade, sabe? Não estipule uma meta de emagrecimento que vai exigir muito de você a curto prazo, sabendo que você não tem condição emocional, que você não tem uma rede de apoio, que você precisa se fortalecer primeiro mentalmente, depois emocionalmente, depois fisicamente. Tenha constância nas suas escolhas, mas respeite o seu tempo, respeite você primeiramente. Eu sempre vou frisar isso. Então não adianta eu querer ter um resultado muito rápido se eu passo por cima das minhas virtudes, dos meus valores, só em busca de um corpo. Se o nosso corpo ele é formado do corpo físico, da mente, do emocional e do espiritual. Uma coisa está muito ligada na outra. Então você é um ser completo, você não são partes. Então não adianta o externo tá bem e o interno tá extremamente obeso, transbordando. Então busca esse olhar mais consciente para um emagrecimento, para uma transformação de vida, onde você possa de verdade, de fato, se transformar, onde você de fato possa ser aquela versão que você sonhou, não só na frente do espelho, mas em ações, em comportamentos, em vários momentos da sua vida você pode ser a sua melhor versão em todos os ângulos. Espero ter sido clara, espero ter trago um conteúdo de grande valor para vocês. Os meus vídeos não consigo, porque eu não consigo falar muito rápido, então eu não consigo diminuir. Que eu tenho colocado aqui uma legenda para facilitar para vocês. Então, gratidão por vocês estarem comigo nesse processo, nessa terceira aula de entrega aqui. Eu ainda tenho mais uma aula para entregar para vocês e mais uma aula extra que eu vou dar de brinde aqui para quem assistir todas as aulas. Então é isso, gratidão e espero que vocês gostem do vídeo. Deixe um coraçãozinho para mim, deixe uma curtidinha para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, para que o meu trabalho chegue a mais pessoas. Então, gratidão pela vida de vocês, por essa oportunidade. Espero que eu possa trazer mais conhecimentos e ter mais conhecimentos também, tá bom? Até o próximo!